Oi, pessoal, como que vocês estão? Lá vem eu de novo aqui falar sobre a meta 3. Vem comigo então. A meta 3, então, é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, aqui, né, uma notícia que não é tão antiga. Um jovem, ele ficou em estado vegetativo após receber uma superdosagem de uma medicação lá no Rio Grande do Sul, no hospital em Porto Alegre, né? E ele tinha, né, em 2022, apenas 28 anos. Então, imagina, você vai para o hospital, um lugar que você acha que é seguro, né? Aconteceu alguma coisa, esse paciente recebe, e ele volta, né, com esse estado aí bem prejudicado. Então, quando a gente fala de medicação, a gente fala de algo muito sério. Menos de 15% das doses administradas são totalmente corretas. Ou seja, a gente tem uma porcentagem muito baixa que está sendo administrada de forma correta, né? Não deveria, essa porcentagem deveria ser muito mais alta, segundo o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. 56% das prescrições com medicações potencialmente perigosas apresentam erro. 50% dos eventos graves preveníveis relacionados a medicamentos são overdose ou monitoramento inadequado de anticoagulantes, overdose ou falta de análise das interações com os opioides, né? Um exemplo aí que utiliza bastante é a morfina, dose inapropriada e monitoramento inadequado da insulina. Há erros de dispensação em 34% das administrações em hospitais públicos e apenas 2,4% em hospitais privados particulares. E aqui, né, um dado que estima-se que erros de medicação eles podem provocar mais de 7 mil mortes por ano nos Estados Unidos. Medicações de alta vigilância possuem maior potencial de provocar dano no paciente quando existe erro na sua utilização. Erros envolvidos com esses medicamentos têm maior gravidade. Então, né, psicotrópicos, insulina, drogas vasoativas são drogas de alta vigilância, né? Quando a gente recebe a prescrição ela sempre tem ali do lado, né, o desenho do olhinho. Aquele olhinho do lado do nome da medicação indica que é uma medicação de alta vigilância. Às vezes a gente não sabe, né, todas as medicações, todos os nomes de medicações, mas a prescrição, ela sempre vai sinalizar com esse símbolo do lado, tá? No Brasil, em 2006, né, teve um estudo em 4 hospitais, e o que foi mostrado? Que 1,7% das medicações administradas foram diferentes das medicações que foram prescritas. 4,8% das doses administradas diferiam das prescritas. 1,5% dos medicamentos foi administrado em vias diferentes das vias prescritas. 2,2% dos medicamentos foram administrados 1 hora antes do previsto. E isso, né, tratando de antibiótico, por exemplo, o antibiótico ele precisa atingir uma concentração ideal, né, no sangue, para ele ter o efeito desejado. E quando a gente, né, quando está acabando ali o efeito de uma dose, imediatamente já tem que ser feito, né, a próxima dose. Então, se eu adiantar muito, vai ser uma dose maior. Se eu atraso demais o antibiótico, fica sem essa concentração ideal ali no sangue. Então, a gente sempre tem que lembrar que antibiótico, sempre a gente precisa priorizar o horário, né? O antibiótico, ele faz essa seleção de bactéria resistente que a gente vê hoje por aí, né? Que é um desafio mundial. Quais são os tipos de prescrição que nós temos aqui no Hospital Evangélico de Londrina? Nós temos a prescrição hoje, né, muito bom, prescrição eletrônica. Então fica fácil, fica padronizado e a gente consegue ler e entender, né? Porque antigamente, né, em alguns locais ainda hoje, 2024, não são todos os serviços de saúde que possuem um sistema eletrônico.
Em muitos lugares ainda é feita uma prescrição manual. E qual que é o problema disso? A letra de quem prescreve nem sempre o outro consegue entender. Então, o farmacêutico ele pode dispensar uma medicação errada, chegar na enfermagem, a enfermagem administrar uma medicação errada. Então, olha só, né, como que a gente consegue reduzir, né, o risco aí de haver um erro com relação a essa visibilidade e compreensão da prescrição. E a gente também tem a prescrição verbal, que ocorre em momentos de emergência. Se não for emergência, não tem porquê, prescrição verbal. Então, aqui é um modelo, né, de prescrição daqui do hospital. E aí a gente vai entrar na primeira parte, né? O que tem que ter para ser considerada uma prescrição segura? Né? Então, tem que conter os dados da instituição, o nome do paciente, né? Prontuário, número de atendimento, identificação do paciente, o nome completo desse paciente, o nome da mãe, a data de nascimento, o leito, o nome do médico, legibilidade, né? A gente tem que compreender quando a gente lê. Alergias, né? Alguns sistemas trazem alergia, como aqui, por exemplo, alergias ao iodo, né? Algumas prescrições, alguns sistemas ainda não são dessa maneira. E com certeza a data, essa prescrição, ela já está valendo agora, né? Essa prescrição é uma prescrição que ainda vai acontecer. Muito cuidado com data e hora da prescrição, né? Se tiver dúvida, sempre pergunte, questione. E é importante a gente se atentar ao nome da medicação. Quando tem nomes muito similares, alguns sistemas eles já fazem dessa maneira, né? Eles colocam com letra maiúscula a parte que se diferencia de uma palavra para outra. Aqui, como exemplo, dopamina e dobutamina. Não é a mesma medicação. E às vezes, né, na correria ali, no calor do momento, o funcionário, muitas vezes, ele pode sim não prestar atenção, né? Então, tudo que a gente pode pensar para desenvolver, para melhorar, para que não aconteça, né, esses erros, a gente tenta sempre melhorar. E o que mais que a gente precisa olhar? Nome, né? A dose dessa prescrição. Tem muitos zeros na prescrição, né? Tem ponto e vírgula, né? Não é normal ter um ponto e vírgula. Confirmar com cálculo, confirmar com o prescritor, né? Tem o nome do prescritor, tem que ter o nome do prescritor na prescrição médica, né? Óbvio. Porque se a gente precisa, né, tirar alguma dúvida, alguma informação, porque sou eu que vou administrar, então a responsabilidade é minha, porque todo mundo erra, né? O médico erra, a enfermagem erra, a farmácia pode errar, todos somos humanos, como a gente viu na primeira aula desta trilha. Então, a gente precisa, sim, questionar quando a gente tiver alguma dúvida, né? Falar, olha, pela minha experiência, esse número aqui está errado, eu acho que tem alguma coisa estranha, vou confirmar. Então, também confirmar se possui diluição, tempo de infusão, né? Alguns hospitais ainda não têm esse esse sistema, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, que já sai aqui, ó, no item 6, diluir em 50 ml de soro fisiológico, né? O tempo, no que vai diluir, no que vai reconstituir. Isso é uma informação, quanto mais detalhado for uma prescrição, melhor é. Melhor para quem vai pegar essa prescrição, porque o que é a prescrição? É uma comunicação, é uma forma de comunicação, né? Então a gente precisa entender de uma forma fidedigna aquilo que o prescritor está tentando, né, colocar ali. Então, se às vezes você ficar com dúvida, né, no tempo que vai fazer essa infusão, confirma com cálculo, faz o cálculo, né, do volume, o tanto de tempo para você, às vezes é uma medicação que tem que correr na bomba, às vezes não tem a bomba, então precisa, né, seguir, fazer a continha ali para a gente seguir esse tempo, né? Lembrando que tem medicação que eu não posso correr rápido, senão o paciente ele tem reação, né? Alguns antibióticos são nefrotóxicos, então a gente precisa ter um cuidado com esse tempo. Se vai correr uma medicação no equipo que não tem bomba, né? Avisa e orienta tanto o paciente quanto o familiar. Olha, não manipule nada que está aqui. Tem que correr nessa velocidade, senão você pode ter uma reação,
porque muitas vezes a gente não orienta, né? A gente só instala a pessoa mal e mal fala com o paciente. Então, sempre orientar é importante, porque assim a gente consegue proteger tanto o paciente como nós. E cuidado com as observações, né? A critério médico, usar como habitual. Mas o que que é habitual para você? Pode ser não habitual para mim, né? A critério médico, tá? Mas o médico, cadê ele? Se eu não conseguir falar com o médico, é a critério médico, não é? Vai ficar de horário, não vai? Então, sempre que vocês tiverem, né, algum desentendimento e dúvidas, perguntar. E aí, quais são os pontos de transição que o paciente passa, né? Esses pontos de transição, eles são considerados críticos, que é na admissão, na, na transferência desse paciente, seja para um exame, transferência interna para algum outro setor, seja uma transferência externa também. Na admissão, é sempre importante que a gente questione sobre as medicações de uso contínuo, né? Para a gente fazer, ver, avaliar a necessidade. Esse paciente precisa continuar tomando esse antihipertensivo? Ou ele vai tomar do hospital? Ou ele nem vai precisar tomar? Qual que é o quadro clínico que ele está apresentando? Então, tudo isso precisa ter um ajuste, né? Então, aqui a gente tem a conciliação medicamentosa, né? A gente tem a farmácia clínica, então existe essa segunda e checagem da prescrição. A gente precisa saber, porque às vezes o paciente ele toma anticoagulante na casa dele. Daí ele vem para o hospital, ninguém questiona, ou questiona de uma outra forma, dá a entender que ele não está tomando e ele ainda está tomando, e a medicação ele traz com ele. E às vezes ele vai tomar anticoagulante do hospital, anticoagulante da casa dele, né? Então esse paciente pode ter, né, sangrar, ter uma hemorragia, enfim, alguma coisa pode acontecer. Ou o paciente faz uso contínuo de alguma medicação, vem para o hospital e aí para de fazer uso dessa medicação. Um exemplo, eu tive uma paciente já que fazia uso de anticonvulsivante. Mandamos para o médico responsável, não foi aqui, né, no hospital, foi no hospital público que eu trabalhei, e não deram retorno. Foi cobrado novamente no dia seguinte, né? Eu não me lembro, não me recordo o nome da medicação, mas não houve prescrição dessa medicação e era um psicotrópico, a farmácia não vai liberar, é um psicotrópico. Então, o que que aconteceu? Essa paciente teve uma convulsão, quase foi entubada e foi assim, bem caótico. E sempre lembrar, né, o responsável e sempre fazer essa comunicação. A gente precisa se comunicar. Às vezes na correria a gente esquece, mas é importante, né? Comunicar, deixar relatado no prontuário, que ali a gente consegue ter essas informações. Então, o paciente ele precisa ser sempre orientado a não permanecer com medicação na unidade dele, né? Ver o que que ele tem ali com ele, tem alguma medicação que ele vai precisar tomar, né? Ver com o prescritor para a gente não dar uma dose dobrada para esse paciente. Na transferência interna, né? Sempre na passagem de plantão, reforçar a medicação de uso contínuo, né? Se esse paciente ele tem alguma medicação que não é padronizada no hospital, que não tem no hospital, que não, que não é de uso do hospital, não é, né, uma medicação específica, e esse paciente vai trazer da casa dele, sempre levar, esse paciente vai ser transferido, tem que ir com ele a medicação, né? Porque às vezes, ai, mas o acompanhante falou que foi entregue lá no outro setor, mas o outro setor também não tá. E aí onde que foi para a medicação do paciente? Então a gente precisa ter esse cuidado. E com certeza na alta, né, uma orientação fidedigna das medicações que esse paciente vai fazer uso. Por quê? Às vezes o paciente está ansioso, o acompanhante está ansioso e eles não entendem o que você fala, o que você orienta ali no momento, e esse paciente vai para casa e não vai fazer o tratamento adequado. E aí ele volta, às vezes, com o mesmo problema, né? Então, assim, falam que até é recomendado a participação do farmacêutico, mas é claro que isso é, é muito, às vezes, dependendo, né, do serviço de saúde, é inviável por não ter uma quantidade de profissionais para contemplar tudo isso. E sempre, né, todo hospital, todo serviço de saúde, ele tem que divulgar uma lista de medicação, né, que são medicamentos de potencialmente perigosos ou de alta vigilância, que a gente chama, né?
constar uma relação de como que funciona o mecanismo de ação, dose máxima, forma de administração, reconstituição, diluição, tempo, todas as observações que são importantes relacionadas àquela medicação. Por quê? Porque tem que ficar disponível para todo mundo. Se alguma coisa, alguma dúvida surgir, enfim, é um material de fácil acesso. E aqui eu trouxe um print, né, da tela. Lá no intranet vocês encontram. Dentro da intranet.aebel.org.br, vocês podem ir ali embaixo, informações farmacêuticas, e aí a gente encontra o guia para administração de medicação por acessos enterais, o guia de antibióticos para pediatria, guia de estabilidade de diluição, guia de estabilidade de diluição injetáveis, enfim, né? A gente pode estar consultando esse material, que é padronizado para toda instituição, e também ligar na farmácia, né? Às vezes também tem essa opção. E, como eu falei antes, né, nós contamos com uma farmácia clínica. A farmácia clínica não é todo hospital que tem, então, assim, nós somos privilegiados. A farmácia clínica, ela pode atuar diminuindo os riscos de prescrição e medicação em geral, antes dessa prescrição, né, e as medicações serem dispensadas para a equipe que vai administrar. E, claro, já temos os estudos que comprovam a eficácia, né, da atuação da farmácia clínica, que realmente pode diminuir e diminui a ocorrência de evento adverso com relação à administração, né, a essa parte de medicação, de cadeia medicamentosa. E sempre, pessoal, sempre que você vai fazer medicação, você está preparando a medicação. Se tem medicação de alta vigilância, né, na sua prescrição, eu preciso fazer dupla checagem, principalmente para quem às vezes não tem muita experiência, né? Olha, eu estou fazendo certo, colega, olha aqui a prescrição comigo, eu fiz assim, assim assado, olha aqui, né, confirma comigo, confere para ver se eu estou fazendo certo. Especialmente com os anticoagulantes, os opioides, as insulinas, eletrólitos concentrados, principalmente o cloreto de potássio, né, injetável, e as drogas vasoativas, que são medicações que, se nós fizermos uma dose um pouco a mais, né, enfim, de um jeito, e numa via errada, a gente pode ter aí um desfecho não agradável. Aqui só para relembrar, né, que nos setores tem essa observação, né, bem grande de medicamentos de alta vigilância e aqui, né, realizar a dupla checagem. Então, tá ali preparando a medicação, dá uma olhada e aí a gente passa da prescrição para distribuição de medicação. Então, a distribuição de medicação é feita pela farmácia, né, e a gente tem várias maneiras de fazer essa distribuição de medicação. Então pensa, né, um hospital com 450 leitos, 500 leitos, como que é? Como que a farmácia se organiza? Pode ser feito essa distribuição de maneira individualizada, de forma mista, dose unitária, sistema automatizado, coletivo, né? Tem alguns hospitais, grandes hospitais, que fica tipo uma geladeira e algumas medicações ficam ali dentro. Você bipa o código do paciente, o nome do paciente, já abre ali, você já pega a medicação. Então, existem várias formas, né, de você conseguir essa medicação para administrar. Mas o tipo de sistema de distribuição adotado tem relação direta com a frequência de erros. Então, quando a gente distribui muitas medicações, por exemplo, do horário do dia todo, a gente deixar tudo no setor, tem chances maior de ter algum erro de medicação do que se eu distribuir somente, por exemplo, as medicações do horário das 8, depois distribuir medicação das 10. Em alguns hospitais se distribui tudo que é da manhã, depois da tarde, depois da noite, né? Então existem todas essas formas. E o mais seguro é a dose unitária. Só que a dose unitária, muitas vezes, eu preciso ter mais pessoas na farmácia, né? Porque é uma medicação que às vezes você já tem que meio que preparar ali para que ela vá para o setor. E aqui, né, gente, sempre eu devo notificar quando ocorrer um evento, tanto na prescrição, né, um erro na prescrição,
ou na distribuição, na dispensação dessa medicação. Como vocês podem ver, a indústria farmacêutica ela não está muito preocupada, né, em fazer as medicações parecidas. Então, visualmente falando, a gente olha e parece que é a mesma coisa, mas não é, né? São bem similares. Então, na hora de, por exemplo, na farmácia, a pessoa pegar a medicação, ela pode pegar a medicação errada, né, e colocar ali dentro do saquinho ou romaneio e dispensar errado, né? Isso pode acontecer. Eu achar que eu estou pegando uma ampola de dipirona para administrar, mas estou pegando outra ampola que é parecida, né? Todos nós podemos cometer este erro. Então, por isso, a gente precisa prestar atenção, né? No que a gente está levando para dispensar. Quando a gente recebe essas medicações da farmácia, leia e confere. É o que está na prescrição? É o que está na etiqueta aqui? Está batendo? Um exemplo, mais um exemplo. Quando eu trabalhava também nesse outro hospital, é, foi prescrito uma ampola de vancomicina para um paciente. E aí veio uma ampola de succinil, né? Que a gente utiliza na intubação. Então, a pessoa que pegou, ela viu que era um succinil, ela leu, e aí entregou e a gente realizou a notificação. Por que que precisa notificar? Porque às vezes a gente precisa mudar o processo lá dentro da farmácia, né? Mudar o processo na dispensação. Sem a notificação, a gente não consegue saber o que que é os problemas, né, que a gente precisa trabalhar em cima. E aí, a gente imagina se esse funcionário tivesse feito a ampola de succinil no paciente, o que que não ia acontecer, né? Então, assim, a gente precisa pensar, uma hora ou outra somos eu e você que vamos estar internados, né? A gente precisa falar sobre isso. E aí, quando a gente fala, né, de administração de medicação, né? Como administrar de forma segura, a gente precisa lembrar dos 9 certos, né? Que a gente aprende lá na faculdade. Ah, eu tenho que decorar os 9 certos. Não tenho que decorar, eu tenho que entender por que que tem 9 certos. Hoje já tem até 13 certos, daqui a pouco vai ter mais. Número um, paciente certo. Então, lembra da identificação do paciente, né? Eu preparei aqui, estou indo com um monte de medicação. Eu vou fazer no paciente certo? Eu vou olhar a pulseira? Eu tenho que confirmar se é esse paciente mesmo. Olha a pulseira aqui. Como que é o nome do senhor? Ah, é você mesmo, está batendo aqui com a pulseira. Então, eu posso fazer a minha medicação o medicamento certo, né? Às vezes acontece da pessoa, ela mesma preparou e ela mesma confunde na hora, né? Pega uma seringa ali que às vezes está identificada, mas está muito similar e ela sai fazendo no paciente que era para fazer na Maria Antônia, ela faz na Maria José, né? Ou em outro paciente com outro nome. Então, prestar atenção, tudo que eu levo para fazer precisa estar muito bem identificado para eu olhar para a identificação e ver se realmente aquilo ali é para aquele paciente. A via certa, né? Se a gente erra a via, dependendo da medicação, como já aconteceu, né, de pessoas colocarem leite no acesso central, ligou sonda, enfim, fez medicação que era em via interal, na sonda interal, em catéter central, então precisa ter muita atenção qual que é a via, né? Onde que é a via? Você não tem muita prática com medicação, né? Chama um colega para ir com você, um colega que tem mais experiência. Hora certa. Por quê? Tem hora certa, né? Imagina se não tivesse uma hora padronizada. Como que a gente ia fazer? Ia virar uma bagunça, né? E algumas medicações, elas precisam desse tempo, né? Medicação de dor, às vezes, está acabando ali, já precisa da próxima dose, senão esse paciente ele vai sentir muita dor, né? O antibiótico, como eu já falei antes, precisa ser, né? Dose certa também. Às vezes a dose, ela tá a mais ou a menos, principalmente quem trabalha com criança, né? Que às vezes sabe que um zero a mais, um zero a menos já dá uma diferença ali. Então, ter atenção, documentação certa, registrar o que aconteceu, né? Se tem alguma reação. E, gente, a questão da checagem, né? A checagem é algo muito sério, a gente precisa cuidar da checagem. O paciente tomou alguma medicação, não foi checada,
quando vai para outro setor, às vezes tem uma reação lá no outro setor. E aí a primeira coisa que a gente vai querer saber, né? O médico também vai avaliar, vai falar o que ele tomou agora. Aí a gente olha na prescrição, não está checado. Então não dá nem para saber se foi feito, se não foi feito. Então, por favor, a gente precisa ter atenção para isso. Razão, orientação correta. Para que que serve essa medicação? Para que que é? O paciente, muitas vezes, o acompanhante, ele vai questionar. Mas por que que eu estou tomando isso? Mas para que que é isso? Né? Forma certa, resposta certa. Sempre que você administrar uma medicação, principalmente se é um paciente que tem alergia a muita coisa, né? É alérgico a alguns alimentos, é alérgico a algumas medicações, já fica meio assim, porque a tendência é dele, né, ser alérgico a muita coisa. Então, esse paciente pode fazer uma reação ali, às vezes é uma medicação nova que ele nunca tomou. Então, sempre observar. Opa, esse paciente está estranho, né? Ele não estava sudoreico assim. Depois que eu fiz essa medicação, ele começou a ficar dispineico, ele tá diferente, não tá legal, né? Tá rebaixando o nível de consciência, o que que tá acontecendo? E algumas orientações que são importantes, que a gente precisa, né, se atentar. Então, dessa parte de medicação, a gente precisa não deixar estoque de medicações, principalmente com eletrólitos concentrados, cloreto de potássio injetável, bloqueadores neuromusculares. Somente administrar medicamentos se as dúvidas forem totalmente esclarecidas, do contrário, não administrar. Inclusive, no, no, no conselho, né, no documento do Corém, a gente não pode administrar uma medicação se a gente não sabe para que ela serve. Se eu tenho dúvida, eu não posso, sou proibida de fazer, né? Utilizar materiais e técnicas assépticas para administrar medicamentos por via intravenosa. Vai para a via intravenosa, pensa que o equipo, tudo que vai para o equipo ali, que vai para o sangue do paciente, né, é como se fosse uma corrente sanguínea aquele equipo. Então, tem que estar estéreo, tem que fazer a desinfecção ali com álcool, né? Enfim, não posso contaminar, lavar a mão é uma coisa básica, mas que a gente precisa reforçar sempre, porque tem gente que às vezes na correria deixa de fazer ou faz de um jeito insuficiente. Em caso de preparo de paciente para exames ou jejum, não administrar nem adiar a administração de doses sem discutir conduta com o prescritor. Então, gente, tem exame que o paciente vai fazer que às vezes ele pode tomar alguma medicação ali que é necessário para o quadro dele. Tem outras medicações que não pode, né? Dependendo do exame que vai fazer. Então, sempre conversar com o prescritor. Cuidado com o local de administração, limpeza e ruídos. Momento de preparar a medicação e administrar, não é hora de conversar com o colega lá do churrasco do domingo, né? Porque às vezes vira uma festa, todo mundo preparando medicação, tarde no hospital. Então isso não pode acontecer. É um momento em que a gente precisa de muita atenção. Um minuto de bobeira, né? Ele pode ser ali crucial. Então, muito cuidado. O mais ideal, levar a medicação na bandeja para um único paciente e não fazer uma mistura. A gente sabe que isso é muito difícil, né, acontecer devido à demanda, né, à correria ali do dia a dia. Mas sempre que for organizar a medicação de mais um paciente para levar para administrar, muita atenção, né? Pega, leia, tenha calma, não saia fazendo de forma apressada. Usou o frasco multidose, anotar horário de abertura e quantidade utilizada. Por exemplo, hidrocortisona, vai usar mais uma vez, às vezes a farmácia não vai mandar, né, no outro período. Por quê? Porque era para usar só metade, a outra metade é para estar guardada. Então, identifica nome do paciente, né, a dose que tirou, o tanto que reconstituiu e o tanto que tirou dali. Aspirei 1 ml, aspirei 2 ml. Então, a gente precisa saber, né? Porque senão é uma medicação que vai para o lixo e tudo isso tem um custo. Não administrar a medicação que outro colega preparou. Devolver à farmácia as medicações que não forem utilizadas. Não é bom que a gente faça
estoques, né? Principalmente medicações que às vezes algum colega ou paciente ou qualquer pessoa que entra ali dentro do posto de enfermagem possa fazer algo com essa medicação. É nossa responsabilidade também. E sempre que houver eventos adversos relacionados à terapia medicamentosa, seja lá da prescrição, seja da dispensação ou da administração, a gente precisa, né, comunicar paciente, familiar e notificar, principalmente os eventos que estão relacionados à administração. E aqui eu paro por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É uma noção aí do protocolo de medicação segura e eu espero vocês até a próxima meta. Tchau, tchau.